Boa noite, irmãos e irmãs. Eu convido vocês a abrirem a palavra e acompanharem a leitura de 4 versículos, ao menos, nesse momento. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 4, verso 18. Aliás, um texto muito conhecido por todos nós. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Agora vamos ao Novo Testamento, Carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Nós queremos destacar uma frase desse Gálatas 2:20, mas vamos ler todo ele. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero destacar essa frase que temos aqui no começo, quando diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E, por último, 2 versículos na Carta aos Hebreus, capítulo 5, versos 12 e 13. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Esses 2 versículos aqui, por enquanto. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos ao redor da tua palavra, porque temos uma Bíblia aberta diante de nós e, junto com essa Bíblia aberta, nós temos céus abertos sobre nós e podemos provar o Senhor falando aos nossos corações. Agradecemos a ti por essa graça do Senhor para conosco, pela abundância que temos recebido de ti nesses dias tão difíceis. Agradecemos porque o Senhor não está calado, mas a tua palavra tem corrido velozmente e alcançado o propósito para o qual ela tem sido enviada pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos a discernir a tua fala, a voz que fala em nós nessa noite. É o que nós te pedimos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Nós estamos ocupados com essa frase que o nosso irmão citou aqui no começo, que é a frase de Hebreus 2:3, aquela frase que dá tema para essa nossa consideração, essa nossa meditação aqui, essa tão grande salvação. Né? Essa é a frase com a qual nós estamos ocupados. Ela é assim, tão grande, é exatamente assim que está traduzido no texto grego, ela é tão grande sob vários ângulos. Geralmente, nós avaliamos essa salvação ou redenção tão grande, como o autor de Hebreus diz, nós avaliamos essa frase, ou essa salvação, a redenção, sob a ótica dos nossos pecados. Tem até uma frase, né, que os irmãos reformados nos legaram, né, que diz assim: um grande salvador para um grande pecador. Ou também poderia ser uma grande salvação para uma grande perdição. E essas coisas não estão, de modo algum, erradas, né? É de fato assim mesmo. Né? E se você avaliar, claro, essa salvação, e você poderia dizer tão grande salvação, claro que o modo de você avaliar é esse, né? Sob o ponto de vista dos nossos pecados, da nossa condição de perdidos. Entretanto, essa não é o único modo de avaliar essa tão grande salvação. Nós devemos avaliar essa tão grande salvação de um outro ponto de vista
que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com o eterno propósito de Deus em Cristo. E com isso, especialmente, que nós estamos ocupados, e é o sentido que nós estamos tocando nessa frase, tão grande salvação. Né? Essa tão grande salvação, ela tem em vista de realizar algo que é para a eternidade. E o que é para a eternidade exatamente? Isso tem a ver com o eterno propósito de Deus em Cristo. Porque o eterno propósito de Deus, feito em Cristo, tem a ver exatamente com o próprio Cristo, com o Filho de Deus. Então, essa tão grande salvação tem isso em vista. Então, é uma tão grande salvação por causa da abrangência e da potencialidade dela em cumprir aquilo que Deus mesmo, na eternidade, decidiu fazer. Quer dizer, aquilo que Deus decidiu fazer é tão grande que precisa, então, claro, isso começa por uma tão grande salvação, uma tão grande redenção. E eu procurei mostrar na última vez que isso, de algum modo, está ligado com o que podemos chamar de uma redenção cósmica, por causa de sua grandeza e sua abrangência. Porque Deus fez todas as coisas, Deus planejou todas as coisas, Deus fez esse eterno propósito em Cristo, o feito em Cristo, como diz o texto bíblico, não simplesmente para nos livrar do inferno, ou nos livrar da condenação eterna. É óbvio que isso é um efeito, mas não foi exatamente para isso que Deus nos alcançou. Deus tem algo muito maior em vista. Bom, hoje nós queremos seguir do ponto onde nós paramos lá, e nós queremos avançar agora para considerar não apenas aquilo que foi o modo como pecadores são alcançados pela graça de Deus, ou por essa tão grande salvação, mas queremos considerar agora a caminhada, ou o progresso desses que foram alcançados, ou daqueles que foram redimidos através da obra de Cristo Jesus na cruz. Essa obra, ela é recebida, ou poderíamos dizer também que essa obra é abraçada unicamente pela fé. Como nós dissemos anteriormente, isso significa crer para dentro do Filho de Deus. Se podemos usar, assim, uma tradução literal do pronome theis em grego, né? Que é literalmente para dentro, crer para dentro do Filho de Deus. Pois esta é a base de união do pecador contrito por obra do Espírito Santo. Então, vou repetir, esta é a base de união do pecador contrito com Cristo Jesus em sua morte e ressurreição. Sendo assim, ele recebe a vida eterna como o dom gratuito de Deus, que é essa vida espiritual. Vida espiritual para a salvação de todo aquele que crê. Então, receber o Senhor Jesus, com tudo o que essa frase significa, aliás, é uma frase retirada do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, receber o Senhor Jesus com tudo o que essa frase significa no Novo Testamento, então, é algo exclusivo por meio da fé. Já vimos isso. Agora, como será a caminhada daquele que creu? A sua caminhada será assim, exclusivamente pela fé do Filho de Deus. É o que nós vimos em Gálatas 2:20, que lemos há pouco, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Eu quero destacar isso, né? Que nós encontramos na Escritura. Vivo-a, essa vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Fé, portanto, que procede do Filho de Deus. Então, o ponto inicial da caminhada é sempre esse recebimento
da vida de Deus, do novo nascimento, ou o nascer do alto, como também conhecemos. Portanto, por causa da vida que eles receberam, há agora um grande potencial para crescimento espiritual. Porque essa vida está em nós, é nos concedida, foi nos dada como uma semente. E nessa semente está agora todo um potencial para que você possa avançar, para que você possa crescer espiritualmente. Embora essa vida, com V maiúsculo, poderíamos dizer, que é zoe em grego, e é a palavra que o Espírito Santo utiliza para descrever a vida de Deus e a vida propriamente que nós recebemos, embora essa vida ela seja perfeita, ela aguarda ser desenvolvida ou amadurecida. De modo que essa vida que recebemos ela é como um fruto recém-formado. Ele é perfeito em si, mas ainda está verde. Ele ainda precisa amadurecer. Portanto, há uma obra de Deus que deve seguir, deve ir na sequência do novo nascimento. Porque sabemos que as coisas não param ali. A obra de Deus não para no novo nascimento. O grande objetivo de Deus não é simplesmente nos livrar da condenação. O grande objetivo de Deus é nos levar a um crescimento espiritual até que cheguemos à maturidade espiritual. E aqui, o Espírito Santo está pronto para conduzir a pessoa à vitória completa sobre aquilo que nós estávamos falando na última vez, sobre o corpo e sobre a alma. Este é só um outro jeito de falar de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. A vida espiritual, ou a vida cristã, começa como já definimos, né? Começa quando a vida de Deus, então, nos é concedida por meio da fé, e por meio da fé para dentro de Cristo. Isso aconteceu exatamente no momento do nascer do alto ou do novo nascimento. Ali aconteceu também a regeneração do espírito morto por causa do pecado herdado. Ali, naquela ocasião tão crucial, tão fundamental, tão básica, tão importante, ali naquele momento, os nossos olhos foram abertos de modo sobrenatural acerca da nossa condição miserável diante de Deus. E as coisas sempre começam por aí. Claro que você ouve falar do interesse de Deus por você. Você ouve através do Evangelho esse interesse do que Deus quer contigo. Porém, o Espírito Santo vem convencer você da sua condição de miserabilidade diante de Deus, diante de um Deus santo. E ali, naquele momento, nós vimos também que Ele, o Pai, colocou todos os nossos pecados. E aí, nesse momento em que estou ouvindo o Evangelho, colocou os meus pecados especificamente sobre o seu Filho na cruz. De modo que ali, naquele momento, não se trata apenas de eu concordar, sim, o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, morreu por todos os pecadores. Não, naquela hora é uma questão pessoal, é uma convicção pessoal. Então, naquela hora, o Espírito Santo abre os meus olhos para que eu veja exatamente isso, que o Pai colocou todos os meus pecados sobre o seu Filho na cruz. Enquanto eu estou dizendo assim, sim, ele morreu por todos, você está simplesmente concordando com uma doutrina bíblica fundamental. Agora, quando você diz assim, não, os meus pecados foram colocados sobre ele. Quando você chega a essa conclusão, a essa convicção, é porque o Espírito Santo andou por aí. O Espírito Santo abriu os seus olhos. E sabem, irmãos, como isso é lindo. Essa é a obra de Deus, de abrir os olhos dos cegos pecadores como nós, e fazer brilhar a luz do Evangelho de seu Filho. A luz nos mostra a luz de Deus na face de Cristo. E sabem, irmãos, nós nunca poderemos esquecer disso. Aliás, jamais esqueceremos. Como saber agora se eu fui regenerado?
Como saber se isso aconteceu comigo de fato? E aí João vai nos dizer magistralmente, capítulo 1, verso 12 do seu Evangelho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses não são convencidos filhos de Deus. São feitos filhos de Deus aos que creem, e aí me permitam usar a expressão literal do texto original, aos que creem para dentro do seu nome. Como tem um irmão que comenta esse verso 12 de João 1, e ele chama atenção para um detalhe muitíssimo interessante. Ele diz assim que no texto original, você nunca vai ler crer em Jesus ou crer em seu nome. É a expressão ren no grego, né? Você nunca vai encontrar essa expressão. Então, crer em Jesus ou no seu nome, como algumas traduções nossas têm. Mas sempre você vai ler lá no texto crer para dentro de, que é o pronome reis, que eu já falei anteriormente, em grego. Então, é muito interessante, né? Crer em Jesus e crer para dentro de Jesus. As pessoas, em geral, elas acreditam em Papai Noel. Elas acreditam no coelhinho da Páscoa. Elas acreditam na bondade do homem. Isso, sei lá mais o que as pessoas acreditam. E elas creem nessas coisas, mas isso não faz diferença alguma em sua vida. E esse irmão continua o comentário dizendo assim, ó, que muitos milhões de pessoas afirmam crer em Jesus. Mas isso também não faz diferença alguma em suas vidas. É como dizer que acredita no coelhinho da Páscoa, né? Ou no Papai Noel. Sim, eu creio em Jesus. Mas isso, qual a diferença que faz? Nenhuma. Isso porque você precisa crer para dentro dele. E isso envolve compromisso e identificação com ele. Aliás, como Jesus mesmo disse em João, capítulo 6, verso 53, né? Ele falou assim, aquela frase, aliás, naquele capítulo lá, quando alguns que o seguem o abandonam, porque acham aquele discurso incompreensível, e alguns acham aquele discurso mesmo muito radical, muito duro. Mas lá, no meio daquele capítulo, ou lá naquele capítulo, o Senhor vai dizer assim, que você deve comer a carne dele e beber o sangue dele. Essa figura que nós temos lá, essa expressão que nós temos lá. Claro, se você come algo, o seu corpo assimila aquilo que você ingeriu. E aquilo se torna parte de você. Então, é mais ou menos esse significado, né? De para dentro de. É um compromisso mesmo, é uma identificação com Cristo. Não é meramente crer que, sim, eu creio em Jesus. Esse personagem histórico existiu. Você pode crer em Jesus, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Mas crer para dentro do nome do Filho de Deus é o que torna um homem não regenerado, o que torna um pecador num homem regenerado. É o que torna um homem injusto num homem justo aos olhos de Deus. Crer para dentro do nome do Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Jesus, nós sabemos. E Jesus significa o quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é Mateus capítulo 1, verso 21. Portanto, crer para dentro dele significa crer nele como o Salvador, crendo que ele morreu na cruz por nossos pecados, a fim de livrar-nos da culpa e do poder do pecado. Então, se você foi à cruz como um pecador desamparado e recebeu o Senhor Jesus como o seu Salvador, a Bíblia diz que você é um regenerado. A Bíblia diz que você nasceu do alto. Aliás, toda essa obra, ela não é na nossa mente, ela não acontece nos nossos sentimentos, não. Toda essa obra,
ela foi feita fora de nós. A morte do Senhor Jesus, esse fato, nós não ficamos esperando assim, bom, deixa eu sentir isso, deixa eu sentir que isso aconteceu comigo, deixa acontecer que isso é verdade. Não, não se trata de sentir. Ah, então deixa eu compreender isso, eu preciso entender isso melhor. Você não vai conseguir compreender muito bem isso. Porque se trata de simplesmente você colocar toda a sua fé para dentro dele, você se jogar na direção dele, você se lançar na direção dele, você abraçá-lo, você se comprometer com ele, você se identificar com ele. Você olhar para a cruz e ver que ali os seus pecados foram julgados. Ali você foi executado em Cristo. E que por isso ele morreu a tua morte. Essa é uma obra tão básica, mas tão fundamental. Tão fundamental. E cada geração de crentes precisa sempre rever esse ponto. Porque uma das causas, talvez a causa principal do porquê o cristianismo se transformou na cristandade e volta e meia, ao longo da história, aqueles movimentos mais puros e mais corretos se transformaram em cristandade, em sistemas cristãos. Irmãos, a primeira coisa que eles perderam foi como nós entramos nisso. Como o pecador é alcançado. Isso não se trata apenas de você confessar uma doutrina, uma confissão, não se trata apenas de um credo, aquilo que um conjunto doutrinário, como uma teologia sistemática, não se trata disso. Porque várias das confissões, nós vamos partir do ponto que eu parei há pouco, né? O que uma pessoa regenerada recebeu através do nascer do alto. Mas não apenas isso. O que ainda permanece na pessoa da sua força natural. Sabemos que o novo nascimento é uma vida nova que é depositada no homem, que entra em nós. E é claro que nós não somos anulados nisso. A nossa parte, aquilo que somos, tal. Então, nós precisamos considerar o que ainda permanece em nós, da nossa força natural. Para a primeira pergunta, nós podemos responder assim, que o nosso espírito humano, ele teve a sua posição restaurada, a fim de que a pessoa possa ter comunhão com Deus, a fim de que a pessoa possa andar com Deus. E isso, repetimos, ocorre quando cremos para dentro do Senhor Jesus. Quando cremos para dentro do Senhor Jesus, Deus colocou a sua vida através do Espírito Santo, que passa a morar em nós, entra em nosso espírito humano, tornando-o apto para ter comunhão com Deus. E agora, sendo a morada do Espírito Santo, o espírito humano vivificado é conduzido para uma esfera espiritual. Podemos dizer assim, esse espírito humano será mais e mais elevado. Na verdade, isso é o cumprimento daquilo que o Senhor falou por boca de Ezequiel primeiro, e depois também falou por boca de Jeremias. Através de Ezequiel, Deus falou, isso está lá no capítulo 36 de Ezequiel, o Senhor falou assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você pode perceber? O Senhor está dizendo assim que daria um coração novo, pondo dentro de nós um espírito novo, tirando o coração de pedra, né? E dando um coração de carne. Agora, não apenas isso. Diz o texto que ele também colocaria dentro de nós o seu espírito, para que então andássemos na sua vontade, ou andássemos nos seus caminhos.
Isso é o que diz Ezequiel 36. E dizendo basicamente as mesmas coisas, né, ainda um pouco mais abrangente, nós temos em Jeremias, capítulo 31, aquela palavra maravilhosa. Diz assim, por causa dessas coisas, por causa desse fato do coração novo, do espírito novo, do coração de pedra ser trocado por um coração de carne, do Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, dentro de nós, qual é a consequência? Aí Jeremias vai nos escrever assim, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você pode perceber? E isso é a nova aliança. Esse é o efeito de um espírito que foi regenerado, da vida nova que entrou em nós e do Espírito Santo morando em nós. Qual é o efeito? Não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão. Isso não quer dizer que nós não devamos estudar as Escrituras, que nós não devamos ouvir o que outros irmãos têm a dizer. Não se trata disso. Trata-se, sim, de que eu tenho uma voz que fala em mim. Eu ouço a palavra do Senhor pregada e ensinada por seus servos, mas aquela palavra, de algum modo, ressoa dentro de mim. Há uma ressonância, querido, há uma resposta dentro de mim. Isso porque o Espírito Santo está morando dentro de mim. E essa vida nova está ali. Então, é isso que uma pessoa regenerada recebeu através do nascimento novo. Um espírito novo, um novo coração, o Espírito Santo morando dentro de si, a vida de Deus dentro de si. E é isso que nos torna pessoas diferentes nesse mundo. É isso que de fato atrai os olhos de Deus para nós. Porque não somos como os demais homens, não somos como as demais pessoas. Em nós está a presença do Senhor. E os olhos do Senhor, por isso, estão sobre nós, voltados para nós. Quão belo é isso também. Bom, quanto à segunda pergunta, né, o que ainda permanece no regenerado, da sua força natural, nós podemos dizer, em poucas palavras, que muito cedo esse homem regenerado descobrirá em si mesmo um poder sabotador do seu progresso espiritual. Se você quiser usar a expressão um terrorista, né, interior, você pode dizer também, né, mas talvez a palavra sabotador, poder sabotador, seja mais adequada, que vai procurar minar e impedir e adiar e atrasar o seu avanço, o seu progresso espiritual. Infelizmente, irmãos, muito daquilo que se chama avanço e progresso espiritual foi negligenciado ao longo da história por aqueles que deveriam ajudar os seus irmãos. Sabe que ainda nos dias dos apóstolos, nós vemos essa tendência não da parte dos apóstolos, claro, mas da parte de mestres naqueles dias, já, a ponto dos apóstolos mesmos, através do Espírito Santo, terem chamado a atenção dos irmãos, terem chamado a atenção de assembleias inteiras, terem chamado a atenção até de regiões inteiras que estavam debaixo dessa negligência, ou estavam vivendo essa negligência. É o que nós vemos, por exemplo, na Carta aos Gálatas, que é uma região da Galácia, um conjunto de assembleias. É o que nós vemos na Assembleia em Corinto, e mais tarde é o que nós encontramos também na Carta aos cristãos hebreus. O que estava acontecendo com eles, quer dizer, é uma negligência com o avanço, com o progresso espiritual, com o crescimento espiritual. É muito interessante que logo depois da era apostólica, aí segundo século, né, as igrejas estavam ocupadas com, ora, assim, a coisa sempre estava girando ao redor disso, né? Ora ocupadas com perseguição externa, porque no segundo século você não tem, assim, uma perseguição universal em todo o império. Você tem
perseguições pontuais, né? Vai chegando o final do segundo século que você vai encontrar essa perseguição assim, que começa a tomar uma forma universal, né? Imperial, podemos dizer, porque toma conta do império, né? Mas, nesse momento, depois da Era Apostólica, as igrejas estão ocupadas com essa perseguição externa, por um lado, e, por outro lado, as igrejas estão ocupadas com conflitos doutrinários internos. E essa situação faz com que o assunto do crescimento espiritual, do progresso espiritual, fosse ainda mais negligenciado. Quer dizer, se lá quando essa carta aos Hebreus é escrita, você tem claramente esse problema da negligência com o crescimento espiritual, o problema muito bem explicitado na carta, e essa carta foi escrita lá poucos anos antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. Então, se no ano 70, antes do ano 70, as coisas estão desse jeito, você pode imaginar o que vai acontecer no segundo século? Então, negligência, negligência, negligência. Séculos depois, esse assunto que ainda interessava a poucos, ele foi recluso com esses poucos na solidão dos desertos e nos monastérios. E eles fugiram, eles foram para os monastérios, se refugiaram no deserto. Isso foi, na verdade, num princípio, um sinal de protesto contra a situação vigente nas igrejas. E, assim, eles se afastaram das igrejas, das assembleias, tal, porque eles disseram, aqui não tem mais solução. Mas, ao mesmo tempo, isso não era apenas um protesto contra a situação das assembleias, né? Mas também era um desejo de avançar no crescimento espiritual, de avanço espiritual. Agora, nessa altura, né, quando você tem esse chamado movimento monástico, né, que foi iniciado por um irmão chamado Paulo de Tebas, um cristão egípcio, aí no final do segundo século. E esse Paulo de Tebas, em sinal de protesto contra a condição das assembleias das igrejas no Egito, esse Paulo vai para o deserto, é o chamado primeiro eremita cristão da história. E ele vai para o deserto de Tebas, no Egito. E isso é um protesto. Mas ele claro, um protesto, mas é também porque ele vê que naquele ambiente não há condições de crescer espiritualmente. Então, ele quer crescer espiritualmente. Agora, lamentavelmente, nesse período, você tem uma vasta maioria de pessoas que nunca nasceram de novo. Esse é o fato histórico que nós temos. Agora, claro, que essa busca pelo crescimento espiritual, ela não ficou restrita àqueles que se retiraram do meio das assembleias. Muitos grupos de verdadeiros irmãos floresceram por toda a Europa e também pela Ásia, buscando exatamente esse avanço espiritual. Enquanto alguns daqueles que se retiraram buscavam um crescimento espiritual, né, aqueles, especialmente os do movimento monástico, eles buscavam um crescimento espiritual sem nem mesmo terem nascido do alto. Nesses grupos de irmãos que eu estou citando agora, a base para o crescimento espiritual, eles ensinaram, foi e era a regeneração, uma experiência com o Senhor. Isso é exatamente que o Novo Testamento denomina como nascer do alto, nascer de novo. Bom, aí você chega na época da Reforma, do século XVI. E a Reforma, nós sabemos, né, ficou demasiadamente ocupada com a justificação pela fé. Ainda que o conceito do novo nascimento, lamentavelmente, não estava muito claro para todos os reformadores. Isso nós lamentamos. Eles sabem dizer exatamente o que é a justificação pela fé. Mas como essa justificação pela fé chega no pecador? Como isso funciona na prática? Assim, isso não está muito claro. Mas, de um modo geral, eles
Os reformadores estiveram ocupados em recuperar plenamente a verdade acerca da justificação, e graças a Deus, graças ao Senhor por eles, por aquilo que leram, descobriram, estudaram, que o Senhor abriu seus olhos, graças ao Senhor. Por causa deles, nós temos essa verdade acerca da justificação pela fé, da regeneração pela fé unicamente em Cristo. Unicamente pela fé em Cristo. Graças ao Senhor. Sabe que Calvino chegou a tocar no tema da vida cristã associada ao tomar a cruz e seguir a Cristo. E ele fala disso nas suas institutas, né? Mas quando você vai procurar a prática disso no movimento calvinista, né, e reformado, você fica um pouco decepcionado. Então, isso foi muito mais uma mensagem pregada, uma doutrina que se creu, né, do que propriamente a vida. Alguns grupos descendentes da Reforma trataram do assunto do crescimento espiritual, falando das evidências do novo nascimento, lá naquele período mesmo. Mas foram grupos pequenos, podemos dizer. Agora, quando você chega no século XVIII, com os irmãos moráveis, é ali que você encontra, pela primeira vez, isso falado com mais profundidade. Você encontra ali o conceito de crescimento espiritual. E é ali que esse conceito teve a sua maior frutificação. Porque aqueles irmãos falaram muito sobre a santificação do crente. E nesse conceito de santificação é que nós vemos o que eles entenderam sobre crescimento ou progresso espiritual dos santos. Porque eles compreenderam santificação como sendo um progresso espiritual, como sendo avanço espiritual. Aliás, aquela frase famosa, que era o seu lema, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Você pode perceber que aí você tem a caminhada cristã. Vamos segui-lo. O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse foi o seu lema. Desde então, desde lá, você entra no século XIX, você entra no século XX, e muitos irmãos apoiados nos ombros desses santos, lá do século XVIII. Esses outros irmãos do século XIX, século XX, eles avançam ainda mais nesse assunto, nesse tema, de modo que nós temos hoje uma grande ajuda desses diversos irmãos do passado, porque eles estavam apoiados nos ombros desses santos lá, então, do século XIX. De fato, o Espírito Santo, onde realmente houve vida, o Espírito Santo conduziu os irmãos para esse tema. Mais recentemente, né, nós recebemos uma grande ajuda de irmãos como o T. Austin Sparks, irmão Theodore Austin Sparks, e também o irmão Otmani, que ensinaram muitas coisas preciosas sobre isso. Aliás, muitas das coisas que nós compartilhamos e praticamos, nós aprendemos com aquilo que eles receberam do Senhor e nos legaram através dos seus escritos, né? Bom, há pouco nós dissemos que, dado um tempo, depois da pessoa ter recebido a nova vida, o novo nascido descobrirá o poder, aquele sabotador que existe em si mesmo. Aliás, essa descoberta é própria daquele que verdadeiramente nasceu do alto e deu um passo. Um passo na caminhada. Porque descobrir esse sabotador que existe em nós mesmos, irmãos, é sinal de avanço. E quando você descobre isso, ocorre aquela crise. Ocorre uma crise. Aliás, o crescimento espiritual sempre envolve uma crise, alguma crise. E aqui, por exemplo, é aquela crise, né, nos moldes do que nós encontramos em Romanos capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos aqui desse capítulo. Verso 14, Romanos 7, 14, depois o verso 15, e depois o verso 18, até o verso 24. Vamos acompanhar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí vem essa famosa frase: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, isso daqui é uma crise. E muitos questionam quem é o eu de Paulo aqui? Quem é esse eu aqui? Quem é esse Paulo? Esse é o Paulo antes ou depois da estrada de Damasco? Quem é esse, afinal? E há uma discussão, e há uma certa confusão a respeito aqui. Mas se você estudar o contexto do capítulo 7, se você estudar o capítulo 6, e você estudar o capítulo 8, você descobrirá que aquele homem descrito no capítulo 7 é, sim, um homem regenerado. Isso porque somente, ouça bem, somente um homem cujo espírito foi regenerado poderia ter a percepção dessa guerra civil dentro de si. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos chegar a essa conclusão. Aliás, essas conclusões aqui, eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Essa conclusão, miserável homem que eu sou. Irmãos, essas conclusões, essas frases todas, aliás, que nós temos aqui, você não poderia, ninguém pode chegar a essa conclusão se não tiver sido regenerado, se os seus olhos não foram abertos pelo Espírito Santo. E, repito, você somente pode ter essa percepção se nasceu do alto. Agora, é claro, o problema é o que fazer com essa percepção. Porque você, certamente, na sua caminhada espiritual, você já chegou a pronunciar essa frase, sinceramente, diante do Senhor, convicto pelo Espírito Santo da sua condição, miserável homem que eu sou. Agora, uma coisa é a percepção. Agora, o que vamos fazer com isso? Isso é uma outra questão. Aqui convém fazer uma observação feita pelo irmão Watmani a respeito. Ele escreveu isso no seu livro O Homem Espiritual. E eu quero compartilhar essa citação dele, essa observação feita por ele, antes de seguirmos adiante. Ele escreve assim: a regeneração bíblica é um nascimento pelo qual a parte mais interior do ser do homem, o espírito profundamente oculto, é renovado e habitado pelo Espírito de Deus. Isso é a regeneração bíblica. Agora, requer tempo para que o poder desta nova vida possa alcançar o exterior, ou vir de dentro para fora. Isto é, para estender-se da circunferência central, que é o nosso espírito humano, para as demais esferas, ou circunferências. Por isso, não podemos encontrar a força, ou não podemos esperar encontrar a força do jovem, nem a experiência dos pais na vida de um bebê ou de uma criança em Cristo. Embora o novo crente possa agir fielmente, dando o seu melhor amor ao Senhor e distinguindo-se no zelo, ele ainda necessita de tempo para ter oportunidade de conhecer mais da perversidade do pecado e do ego. E ocasiões para conhecer mais da vontade de Deus e dos caminhos do Espírito. Por muito que possa amar ao Senhor ou amar a verdade, esse novo crente ainda anda no mundo dos sentimentos e dos pensamentos e ainda não foi provado nem refinado com fogo. Um cristão recém-nascido não pode evitar ser carnal. Embora cheio com o Espírito Santo, mesmo assim não conhece a sua carne devidamente. Como pode alguém ser libertado das obras da carne se não reconhecer que essas obras brotam exatamente da carne? Por isso,
avaliando a condição real deles, os bebês recém-nascidos são, em geral, da carne. E é bem o quadro que nós conhecemos, né? Os pais conhecem muito bem esse quadro. E os pais que têm bebês, né, hoje, eles estão com essa sua memória bem fresca a respeito desse assunto, e eles entendem bem do que eu estou falando. Né? Nós, os que temos filhos já adultos, né, nós, assim, isso ficou gravado para sempre, né? Mas vocês lembram muito bem quando aquele garotinho, né, ele esgotou sua mãe o dia todo. E então, na madrugada, o pai estava trabalhando o dia todo. Os dois estão esgotados. Né? E então, aquele lindo bebê, ele acorda de madrugada e ele não quer saber se você teve um dia agradável, se você está cansado, se você quer, ele não quer saber. Ele abre o berreiro e ele quer ser amamentado, ou ele fez alguma coisa. E ele não pergunta, ele não pensa assim, eu vou cuidar dos meus pais, eu vou ajudar, eu vou cooperar com eles, eu vou deixá-los dormir, eu vou deixá-los descansar, eu vou deixar para mamar mais tarde. Não. Isso não existe num bebê, porque ele quer aquilo, ele quer resolver o seu problema imediatamente. Ele é muito carnal, porque ele é dominado completamente pelos seus sentimentos, as suas sensações, e ele gira ao redor desse mundo de sensações. E assim também é um bebê recém-nascido espiritual. Eles são, em geral, da carne. Isso não é uma crítica, isso é uma observação. Isso é assim, naturalmente falando. Então, a Bíblia, ela não espera que os novos cristãos sejam espirituais instantaneamente. Se, contudo, eles permanecem como bebês por muitos anos, por muito tempo, por muitos anos depois do seu novo nascimento, então a situação deles, irmãos, é de fato muito lamentável. A Assembleia que estava em Corinto, Paulo escreveu assim, e certamente os irmãos conhecem muito bem esse trecho, que é 1 Coríntios capítulo 3, os primeiros 3 versículos. Paulo escreveu deles dizendo assim: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda, notem bem essa expressão, ainda sois carnais. E aqui você pode perceber o que há junto com essas palavras, né, irmão? Ainda sois carnais, quer dizer, vocês já não deveriam mais ser carnais. Porque há um tempo em que isso é compreensível. Mas, passado um tempo, ele está dizendo, vocês ainda são carnais. E aí nós conhecemos toda a história dessa Assembleia e tudo o que estava acontecendo lá. E por isso, por causa daquelas coisas, Paulo, toda a negligência e todas as obras da carne que eles toleravam, né, Paulo vai chamá-los de carnais. E quando você chega na carta aos Hebreus, que nós lemos aqui no início, aos cristãos hebreus é dito assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, porque pelo dado tempo do novo nascimento, todo cristão deveria se transformar num mestre. Alguém capaz de ensinar algo a outros. Eu não estou dizendo um pregador. Estou falando de alguém que pode ensinar algo, compartilhar algo com outros irmãos, com seus irmãos. Devendo já ser mestres pelo tempo, e aí vem de novo a expressão lá de 1 Coríntios 3. Ainda. Lá em 1 Coríntios 3, ele diz, ainda sois carnais. Aqui ele vai dizer assim, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, porque leite é para beber, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda, de novo, ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Aqui nós podemos claramente perceber a indignação do Espírito Santo. Não é a indignação de Paulo, lá em 1 Coríntios 3, não é a indignação do autor da Carta aos Hebreus, que nosso irmão João Ferreira de Almeida e outros também creram que era Paulo. Mas aqui é a indignação do Espírito Santo. Ainda sois carnais, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, né? Qualquer que ainda se alimenta de leite, porque dado tempo eles já não poderiam mais estar naquela condição. Então note, portanto, que esse problema de crescimento, de avanço da maturidade espiritual não é de hoje. O inimigo, ele não pode, de fato, tirar a vida eterna que recebemos. Não pode. Mas sabem, irmãos, o inimigo, aliado à nossa alma, fará de tudo para impedir que esse propósito da salvação, que é a maturidade, aconteça nos filhos de Deus. É por isso que nós vemos cristãos com 5 anos, com 10, 20, com 30 anos de caminhada, que eles continuam como os mesmos meninos, continuam sendo os mesmos meninos espirituais de sempre. O mesmo desconhecimento da Escritura, as mesmas orações, as mesmas reclamações, os mesmos pecados, os mesmos conflitos. E já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eles ainda estão naquele ponto. Sabem, irmãos, é surpreendente algo no Novo Testamento, quando você lê e estuda a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, a Assembleia em Tessalônica. E nós ficamos muito surpresos com o tempo das coisas ali naquela Assembleia. Porque o tempo decorrido entre o estabelecimento daquela Assembleia em Tessalônica, que foi no final da segunda viagem missionária de Paulo, né, que foi aí cerca do ano 52. Então, entre o início daquela Assembleia, o estabelecimento daquela Assembleia, e a primeira carta, o tempo passado é de 4 anos, irmãos. E é muito interessante. Claro, aqueles irmãos, eles têm problemas e têm conflitos também. Mas é muito interessante o modo como Paulo elogia o avanço deles. E nos 4 anos, é o tempo normal de um crescimento espiritual para se chegar a aquilo que os tessalonicenses chegaram. A aquele nível de responsabilidade, de apego ao Senhor, de disposição para o seu serviço. Irmãos, 4 anos. E aqueles que antes serviam aos ídolos mudos, esses agora estavam espalhando o evangelho por toda a região onde eles moravam. E a ponto de Paulo falar assim, olha, eu não preciso ir para alguns lugares, porque o testemunho já chegou lá. Vocês já espalharam o testemunho por todos os lados. 4 anos, irmãos. Chega a primeira carta e Paulo reconhece o avanço, o crescimento espiritual deles. E é surpreendente, né? Quando hoje você encontra irmãos aí com 10 anos, 20 anos, 30 anos, que continuam os mesmos. Eles simplesmente não avançaram. Qual é o problema? O problema é que eles são muito grandes. A sua alma é muito grande. O seu ego é muito grande. E eles, de algum modo, não têm permitido que a obra do Senhor prossiga em suas vidas. Eles não têm permitido que a obra da cruz avance neles. E sabem, irmãos, lamentavelmente, na maior parte das vezes, o inimigo cuidará de manter-nos ocupados com outras coisas. Na verdade, essa palavra ocupados poderia ser substituída por distraídos. Distraídos com isso ou aquilo, porque de fato são distrações. E eu nem vou entrar no campo das redes sociais, né?
porque elas atrapalham muito, de fato, e atrapalham, inclusive, o crescimento de muitos irmãos que tomam muito tempo com isso. Mas vamos deixar isso de lado. Isso já é um grande problema. E eu vou falar de uma outra distração. Alguns estão distraídos com o crescimento numérico dos seus grupos, das suas assembleias. Então, essa é a sua distração. A sua vida gira ao redor do crescimento numérico. Outros estão distraídos com os dons espirituais. E, assim, maravilhados com os dons espirituais. Outros estão distraídos com a lei de Moisés. Até voltando para práticas da lei que já foi revogada, práticas que já foram revogadas. Outros ainda estão ocupados ou distraídos com serem relevantes na sociedade de hoje e assim por diante. Todas estas distrações. E por isso não há avanço. Você tem um problema pessoal, né? E você tem um problema de assembleias inteiras que estão distraídas e ocupadas com aquilo que não é o caminho do Senhor, com aquilo que não é a obra do Senhor neles. Olha, irmãos, qual o significado de crescimento espiritual? Eu quero terminar por aqui, né? Irmãos, o significado de crescimento espiritual é muito simples. O crescimento espiritual nada mais é do que o aumento de Cristo em nós. Primeiro, na minha vida pessoal. E, em segundo lugar, na vida da Assembleia. Aliás, um é consequência do outro, né? Então, se numa Assembleia nós temos 50 irmãos, e esses 50 irmãos estão ocupados com aquilo que o Espírito Santo está ocupado, com aquilo que é o desejo de Deus para eles, que é esse avanço, esse progresso espiritual. Irmãos, então essa Assembleia, ela irá avançar espiritualmente também, que foi o caso naquela Assembleia em Tessalônica. Então você tem, tudo deve começar com esse aumento de Cristo na minha vida. É aqui que essa obra começa. Então, crescimento espiritual é aumento de Cristo em nós. É exatamente aquilo que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Não mais eu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. E eu chamo a atenção para essa frase, né? A fé do Filho de Deus, porque nós não temos fé. A fé nos foi dada. Nós recebemos fé para crer para dentro de Cristo. Porque nós não tínhamos isso. O Espírito Santo operou isso em nós. O Espírito Santo não apenas nos convenceu, mas nos deu a fé de Cristo. A fé de Cristo Jesus. Pois agora, na minha caminhada, o justo não apenas é salvo pela fé. O homem não é apenas salvo pela fé. Agora, esse salvo é o justo, né? O justo viverá por sua fé. E aí Paulo escreve assim, essa vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Porque ele me dá fé. Irmãos, eu continuo. Porque, assim, eu nem fé tenho, né? Essa fé eu recebo do Senhor Jesus. E assim eu ando diante dele. Essa é a minha caminhada. A fé que recebi do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, essa é a vida cristã. Essa é a caminhada cristã. Esse é o progresso cristão. Claro que isso, eu apenas estamos falando aqui assim, das orlas, né, desse assunto. Porque esse assunto, de fato, é muito vasto. Né? E deveria ocupar muito tempo, assim, de fato, deve ocupar muito tempo nosso, porque é isso que Deus tem para nós. O desejo de Deus é que nós avancemos, que nós cresçamos. O desejo de Deus é que nós estejamos ocupados com isso. Então, eu rogo ao Senhor que possa ganhar o coração de cada um dos irmãos nisso
e que nós possamos avançar, que você possa avançar com os irmãos na assembleia onde você reúne, onde você congrega, que isso comece na sua vida, que você comece a permitir que essa obra aconteça na sua vida, né? Que haja esse avanço de Cristo, esse aumento de Cristo na sua vida. Vamos orar. Senhor, damos graças a Ti, porque a Tua boa, perfeita e agradável vontade é nos conduzir para o avanço espiritual, para esse crescimento espiritual. Louvamos o Teu nome por essa verdade, por esse desejo do Teu coração. Esse desejo que está ligado com a eternidade, esse desejo que está ligado com esse fato do Senhor fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Agradecemos porque somos parte de algo muito grande, algo pensado, algo planejado na eternidade, antes da fundação do mundo. Damos graças a Ti, porque o Senhor nos envolveu nisso, porque o Senhor nos alcançou. Damos graças porque o Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por isso aqui estamos hoje. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o Teu povo a caminhar. Ajuda o Teu povo a avançar para a honra e a glória do Teu nome. Para que Cristo seja tudo, em todos. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor.